Assédio moral no trabalho. Como lidar? Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 coisas. A primeira delas é o perfil do assediador. Segunda coisa, qual é o seu modus operandi? Terceiro, qual é o perfil da vítima? Quarto, se você está numa situação como essa, o que você deve fazer? Quer mesmo saber? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, olha, acessa esse botãozinho que está aparecendo aqui, se inscreve no nosso canal, recebe as informações sempre que elas aparecerem, sempre que estiverem disponíveis. Ativa o sininho. Gostando desse vídeo, curte e compartilha. Queria primeiramente agradecer a interação de uma seguidora deste canal. Esta matéria de hoje é fruto dessa interação. Não vou revelar o nome dela para que ela não sofra retaliação no seu ambiente de trabalho. Infelizmente, ela ainda está passando por isso e milhares de outras pessoas estão na mesma situação. Então, muito obrigado pela tua coragem, pela tua ousadia de expor esse problema e me permitir fazer essa matéria de hoje. Eu espero que até o final desse vídeo eu responda suas questões, mas se eu não responder, por favor, faz algum comentário, manda através do inbox no direct, ou então manda um e-mail para o resolvisaber@gmail.com. Sem mais delongas, primeiro ponto, qual é o perfil destas pessoas que praticam o assédio moral dentro do ambiente de trabalho? Estes indivíduos comumente são referidos como pessoas de personalidade perversa. Eles não têm consciência moral e nem remorso. Parecem não apresentar qualquer tipo de arrependimento quando executam atos que trazem sofrimento a outras pessoas. Com essa configuração peculiar, nas palavras da minha seguidora, elas transformam a vida das pessoas ao redor num verdadeiro inferno. Sem muito esforço, a gente pode classificá-las dentro de um quadro como uma psicopatia, quem sabe como sociopatas, ou simplesmente chamá-los de perversos. E isso é coisa muito séria. Em casos graves, essas pessoas são capazes de ceifar a vida de outra, como quem vai ali comprar pão e já volta. São capazes de sentar à mesa e comer sem nem perder o apetite. Mas não vamos falar sobre esse segundo tipo. Vamos ficar nesse caso mais light, que, como já disse, são aquelas pessoas que fazem das vidas das pessoas ao redor um inferno. Então vamos ao segundo ponto. Qual é o modus operandi? Ou seja, como essas pessoas agem dentro deste habitat. Assim como qualquer predador no reino animal, estas pessoas têm um padrão de ataque, um local, uma presa, uma forma de agir. As vítimas geralmente carregam características também peculiares que despertam neles a ousadia e esta aptidão para praticar atos malignos. Saiba que essas pessoas estão em todo lugar. Cada vez mais eu escuto relatos de pessoas com estas características. Com muita frequência, essas pessoas são capazes de fazer manobras para atrair os holofotes para si. Elas não vão hesitar em roubar a glória do trabalho de outra pessoa para receber os louros. Elas adoram ser prestigiadas. Sem hesitação, são capazes de encontrar culpados para os erros que elas cometem. E elas vão negar até o último momento, sendo capazes de sustentar uma posição mesmo quando parece inegável. Se não houver mais escapatória, ela vai assumir, não porque a consciência chegou até elas, mas como uma estratégia de redução de danos. Utilizarão o medo e a humilhação como armas de controle. Utilizarão também a alienação, a segregação como uma forma de se fortalecer. Quanto menos essa equipe, essas pessoas conversarem entre si, mais difícil é perceber os seus ardis, as suas manipulações. Então, comumente, ele joga uma pessoa contra a outra e se vende como bom amigo de todos. Se eles estão lidando com pessoas inferiores a eles, aí ele vai utilizar todas as suas ferramentas e colocar sua crueldade para fora. Pessoas talvez do seu mesmo nível, se ele acredita que pode dominá-las, ele também não vai evitar. A grande questão é quando são pessoas de um nível hierárquico superior. Aí eles vão se mostrar amáveis, afáveis e quem sabe até prestativos. Olha, pode variar a estratégia de ataque e até as configurações
dessas presas, dessas vítimas. Mas uma coisa eu te digo que não muda, são as motivações que levam a esse ataque. Existem pessoas com esse tipo de problemas que podem ser comparadas a leões. Eles têm uma agressividade meio óbvia, eles parecem que andam demarcando território, eles se auto-intitulam machos alfas, eles são e querem ser reconhecidos como líderes do bando. E se você apresentar algum tipo de insubmissão, ele não vai hesitar em meter uma patada. Essas pessoas chefiam através do medo, da retaliação, da punição. Eles possuem um modelo catastrófico para a saúde das empresas. Geralmente, onde eles se estabelecem, os níveis de absenteísmo e de doenças laborais relacionadas à execução do seu trabalho geralmente tendem a ser mais elevadas que em outras áreas da empresa. Fica atento um pouco a esses números, esses indicadores. São pessoas conversadoras que prometem entregar resultados, mas geralmente eles ficam muito próximos ali da meta. E geralmente eles são hábeis em culpar a equipe, que a equipe não está entregando aquilo que se pede. Então, possivelmente vai sugerir com certa frequência a demissão da equipe para começar uma nova equipe, já que eles não estão se adequando ao programa. Mas eles nunca vão falar que eles merecem ser demitidos, né? Então geralmente são os outros, o problema são sempre os outros que não estão fazendo o que deveriam fazer para a gente atingir os resultados. Mas existe um outro tipo que talvez seja até mais perigoso, são os sujeitos plumados, são as aves de rapina, são aquelas pessoas esguias e elegantes, elas conseguem escapar das situações com uma elegância terrível e desferem golpes com uma precisão incrível também. Se mostram como bons membros, consolam os membros da equipe e quando as situações estão um pouco fora do controle, eles precisam ser um pouco mais enérgicos, executar pressão, vão sempre dizer que a culpa é da chefia, a culpa é da presidência, a culpa é do governo, a culpa é do mercado, a culpa é do cliente, mas a culpa por estar executando ações de forma cruéis nunca vai ser deles. Vocês podem ter até escutado deles que o seu trabalho está sendo preservado por causa da influência que ele tem feito com a liderança da empresa. Ele vai dizer que você precisa caminhar uma milha a mais, fazer um pouco mais de esforço e quem sabe a sua promoção está bem próxima. Mas com essa conversinha o tempo está passando e nada chega. A esperança na mão dessas pessoas pode ser uma arma usada contra você. Nos dois casos, essas pessoas negam as suas falhas e respondem com violência quando a sua imagem ilibada, imaculada está em risco. Terceiro ponto, qual é o perfil da vítima? Bom, geralmente são aquelas pessoas mais pacatas, mais quietas, pouco comunicativas, que têm geralmente uma tendência de se sobrecarregar, tendem a não dizer não. São pessoas que têm medo de perder os seus empregos e com muita frequência são fáceis de manipular. São pessoas que fogem dos conflitos, elas evitam situações complicadas, elas pagam um boi para não entrar numa briga. Lidam de forma muito negativa com a sua própria raiva e com a raiva dos outros. Então, frente a situações complicadas, tendem a paralisar ou então a fugir. E tem um outro aspecto que coloca muito próximo dessas pessoas, que é o fato delas viverem procurando a aprovação, principalmente de pessoas que estejam com cargos acima do dela. Então, com essas características peculiares, elas enviam sinais claros para esses perversos que eles podem praticar seus atos sem medo de retaliação ou sem medo de haver um revide. Então se tornam presas fáceis. E o que fazer nessa situação? Se você, após esse vídeo, percebeu que isso tem muito a ver com a sua vida, eu vou te dar 4 dicas básicas. Primeiro de tudo, não deixe morrer dentro de você a esperança. Perca o medo de perder o emprego. O medo é a arma que mais fortalece eles. Perca o medo de ser demitido. Essas pessoas, elas se alimentam do seu medo. A sua saúde é muito mais importante que o seu emprego. E apesar de você gostar da empresa onde você trabalha, ela não é a última empresa que você tem para trabalhar. Existem várias outras por aí. Mesmo eu sabendo que o mercado não está fácil. Mas a sua saúde vem em primeiro lugar. Então o primeiro ponto é manter a esperança.
E o segundo é romper o silêncio. Vai e conversa com pessoas a respeito disso, de preferência pessoas hierarquicamente superior a você. Se você tem uma estrutura de RH dentro da sua empresa, vai lá conversar com elas. Não guarda isso em silêncio. Terceiro ponto é que você precisa ir para um confronto. Pessoas como essas, elas não param, elas não cansam de executar essas ações contra você. Desculpe abrir os teus olhos para isso, mas você precisa se posicionar. Se você já falou com as pessoas da sua empresa, agora você precisa falar para essa pessoa. Vai brigar com ela? Não, de forma nenhuma, a gente não está mais no colégio. Mas você vai apontar para ela e vai dizer, olha, eu já sei o que você está fazendo, isso é inadequado e eu não permito que você continue fazendo isso. Talvez não só esse confronto direto seja necessário, talvez você tenha que entrar com um confronto jurídico. Não receie em fazer isso. Quarto ponto, busque o auxílio de profissionais da área de saúde. É excelente você fazer tanto psicoterapia também como acompanhamento psiquiátrico. Pessoas que passam por isso com muita frequência vão apresentar sinais de burnout, depressão ou ansiedade generalizada. Então, medicações vai ajudar você a lidar um pouco com essas sensações, esses sentimentos, mas você precisa de psicoterapia, você precisa mudar a forma como está enxergando esses problemas e a forma também de agir. Você tem que sair dessa postura evitativa que está fugindo do confronto, te colocando à mercê dos leões. Você precisa se posicionar e mostrar que você não é uma presa fácil. Para concluir, estas pessoas elas têm prazer em causar dano às outras pessoas, em oprimir e, quem sabe, manipular ou até, de fato, causar dor física a essas pessoas. E isso cria nelas uma percepção de força, decorrente muitas vezes de uma infância onde essa pessoa sofria abusos constantes. Com muita frequência esse padrão, quando chega no consultório, a gente vai ver que elas sofreram abusos crônicos, ou seja, precoces e crônicos. Desde muito cedo e por muito tempo sofreram a experiência de não ter poder, de não poder mudar uma situação que era terrível para elas. Então essas pessoas sofridas e não tratadas, elas tendem a fazer as outras pessoas sofrer. Não estou dizendo que isso justifique as ações dela, longe de mim fazer isso, só quero que você entenda. Elas precisam, reitero, ser paradas e você tem um dever de se preservar, preservar a sua saúde, preservar a saúde da sua família e do ambiente onde você trabalha. Não fique em silêncio, rompa com o silêncio, rompa com o poder que eles têm sobre esta situação. Essas pessoas se vendem como muito forte, mas na verdade são pessoas dignas de pena. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você curta e compartilhe. Compartilhe conhecimento, compartilhe poder. Se você ainda não assinou o meu canal, olha, vai aqui embaixo, toca nesse ícone aqui, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, fica atualizado. Espero que você tenha gostado. Curte e compartilhe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.